internacionais com o Robson Valdez, nosso internacionalista. Robson, a gente já falou de Ucrânia, da Rússia, também agora falou de Israel e Hamas, mas sempre com esse agente de fora de todas essas guerras, que é o Donald Trump, que se envolve em diversos assuntos. A gente vem falando bastante sobre o Trump com um olhar, o governo americano com um olhar bastante intenso aqui na América Latina, em relação à questão do tráfico de drogas, dos cartéis, com diversas intervenções militares, principalmente no Caribe, na Venezuela, reconheceu um cartel da Venezuela ali como terrorista, também tem essa tensão com a Colômbia. Eu queria que também a gente atualizasse, né? Acho que a última novidade que a gente tem do caso Estados Unidos, Venezuela e Colômbia é o reconhecimento do cartel de Solis como um grupo terrorista e que precisa ser combatido, e com o reconhecimento de terrorismo, os Estados Unidos têm aí diversos avais para, inclusive, invasões terrestres, né? Sim, Natália. A situação, a República Dominicana, por exemplo, já autorizou o uso do seu espaço aéreo, né, para apoio logístico das tropas norte-americanas até o momento, diante de um eventual ataque à Venezuela, né, uma ingerência militar em solo venezuelano. Mas o interessante é a gente perceber de como tanto o comércio e como a guerra, tudo tem uma relação. Estamos falando, na verdade, de poder, né? E sempre numa relação muito assimétrica com o exercício do poder. Porque se nós levarmos em consideração, por exemplo, os Estados Unidos, que é a maior potência bélica do planeta, que em 2024 teve um orçamento aproximadamente de 900 bilhões de dólares, e o segundo país em orçamento militar foi a China, com 200 bilhões, os Estados Unidos conseguem projetar essa força militar em suporte a diversas ações, tanto econômicas, comerciais, como propriamente militares, como é o que está acontecendo na Venezuela. Mas a relação ela é sempre assimétrica, porque se nós levarmos em consideração a atual incursão norte-americana contra a suposta atividade terrorista do narcotráfico na Venezuela, na Colômbia, enfim, na América do Sul, estamos falando da maior potência militar contra um país sul-americano, a Venezuela, ou a Colômbia, ou o conjunto dos países da América do Sul, que não tem condições de fazer frente ao poderio militar norte-americano. No entanto, enquanto se trata da Rússia, por exemplo, que tem um arsenal nuclear muito próximo ao dos Estados Unidos, acredito que está um pouco maior, não tem esse número exato, né? A projeção de força dos Estados Unidos em relação à Rússia, ela já é mais cautelosa, né? Da mesma forma são esses acordos comerciais. Se nós pegarmos, por exemplo, os acordos comerciais que os Estados Unidos têm com vários países, é uma relação extremamente assimétrica. Temos relações de comércio, livre comércio dos Estados Unidos com a Nicarágua, com El Salvador, com diversos países menores em território, em população, em economia na Ásia. Então a gente percebe isso, tá? As relações assimétricas entre países no sistema internacional. E mais um ponto importante, no caso da Venezuela, fica cada vez mais evidente que não se trata somente de um controle maior sobre as atividades, ou um controle e interrupção das atividades de narcotráfico na América do Sul, mas também toda essa movimentação dos principais porta-aviões do maior exército, da maior frota naval do planeta na América do Sul, no Caribe, é também uma forma de projetar poder, né, para contra-ações de potências estrangeiras na região, no caso China, Rússia e o próprio Irã, né? É uma forma de restabelecer aquela velha doutrina Monroe que diz que a América para os americanos. Então, o governo Trump, com esse pretexto de lutar contra os cartéis de drogas na América Latina, na América do Sul principalmente, também manda um sinal bem claro no que a gente estuda nas relações internacionais como esfera de influência e esfera de segurança. A esfera de segurança, que diz respeito
estritamente às questões militares, transferência de tecnologia para os países da região, os Estados Unidos são veementemente contra, né? Da mesma forma que a China e a própria Rússia são contrários a todo tipo de aproximação militar dos Estados Unidos nas esferas regionais de influência desses dois países. Então, nós temos, e na esfera de influência, que ela é um pouco mais sutil, temos a ingerência desses países em questões políticas, econômicas, comerciais, que os Estados Unidos, de uma certa forma, toleram, mas com o tensionamento da tensão das relações internacionais dos Estados Unidos com a Rússia, e principalmente com a China, que desde do governo Obama vem sendo declarado o principal adversário dos Estados Unidos nesse futuro próximo, nesse tempo que estamos vivendo, né? Essa articulação militar no Caribe também tem esse objetivo, de projetar poder e mandar um sinal para potências estrangeiras de que a América, que os Estados Unidos estão de olho a qualquer tipo de incursão desses países na região sul-americana. Professor, para a gente encerrar bem rapidinho, que eu não posso perder a oportunidade, professor que é especialista aqui em todas essas relações da América Latina, e eu queria muito te perguntar, professor, porque na nossa relação Brasil com os Estados Unidos, tem um pontinho novo aí que surgiu para negociações do Brasil com os Estados Unidos. A gente já conseguiu ser bastante bem sucedido em relação ao tarifaço. Tem diversos produtos ainda sendo altamente tarifados, mas o café, o suco de laranja, a carne bovina, que eram muito importantes para os dois países, já tiveram a derrubada da tarifa, mas o governo brasileiro ainda gostaria de conseguir derrubar esses vetos aí, esses vetos, acho que é uma boa palavra, dos vistos para diversos ministros aqui do governo, tentar retirar o nome do ministro Alexandre de Moraes e da sua mulher da sanção da lei Magnitsky. E tem um novo elemento aí de negociação, que é Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos, um dos condenados e já com a prisão definitiva expedida dentro da trama golpista. Então é um elemento novo que entra aí nesse embate ou nessas conversas entre Brasil e Estados Unidos, que deve piorar um pouquinho, né? Ou deixar essas negociações ainda mais complexas em relação aos dois países, o professor. Concordo plenamente contigo, Natália. Eu acho que as relações bilaterais elas se dão de forma mais ampla, né, na manutenção das boas relações entre os países, mas as agendas elas são diversas, é como se fossem várias gavetinhas em que você discute clima, comércio exterior, segurança, cooperação. Então, nós temos algumas dessas gavetas aí com situações um pouco mais complexas. E o desdobramento com o início do cumprimento da pena dos envolvidos na tentativa de golpe no Rio de Janeiro, traz aí um pouco mais de complexidade, porque vem bem no momento em que o governo brasileiro, enfim, conseguiu estabelecer canais oficiais de comunicação com o próprio presidente Trump, com a equipe do presidente Trump. Nós tivemos aí o Brasil sendo beneficiado pela retirada das tarifas lineares, 10% e depois 40% sobre alguns produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. É bem verdade que a decisão de retirar também essas tarifas deve-se ao fato de que a decisão do presidente Trump em tarifar unilateralmente, sem nenhum tipo de estudo prévio, trouxe os impactos previstos sobre o aumento dos preços nos Estados Unidos, e isso acabou pressionando, né, o aumento do descontentamento popular nos Estados Unidos em relação ao aumento da inflação. Isso também somado à questão dos arquivos Epstein, em que o presidente Donald Trump está altamente envolvido, e isso acabou impactando sobremaneira na queda brusca e constante também da popularidade do presidente dos Estados Unidos. Então, o Brasil se beneficia desse contexto doméstico, mas é bom lembrar também que, paralelamente a todo esse movimento natural da economia,
muito se deve também à ação da diplomacia brasileira, da diplomacia corporativa brasileira, empresários também, depois de forma coordenada, fizeram pressão e tivemos, enfim, a redução dessas tarifas. E eu acredito que o governo brasileiro, como vem fazendo, vai tentar negociar o que é negociável em termos de comércio, investimento, relações econômicas e tentar convencer, tentar estabelecer, por outro lado, o governo Trump, de que o governo federal não tem ingerência sobre os assuntos do judiciário, que o Brasil é uma democracia e que vem dando demonstrações de que cada poder no Estado Democrático de Direito no Brasil trabalha com independência mas sempre mostrando a disponibilidade de negociar. Então, eu acredito que o governo brasileiro já tem em seu rol de alternativas elementos para trazer os Estados Unidos para a negociação, para seguir negociando e, enfim, conseguir não só a eliminação de todas as tarifas para todos os produtos brasileiros, bem como negociar, né, e convencer, na verdade, o governo americano a retirar todas as sanções impostas às autoridades brasileiras sob a lei Magnitsky. Perfeito. A gente ouviu o internacionalista Robson Valdez sobre quase tudo, é difícil, na verdade, né? Sobre um pouquinho do tanto que o valentão Donald Trump se mete aí no mundo todo. Valeu, professor.